Então, pessoal, hoje estamos aqui com o Diário de Máquinas, tendo a honra de bater um papo aí com engenheiro Wagner Sandoval Barbosa, né? Wagner, ele é presidente da Associação Catarinense de Empresários de Obras Públicas e também vice-presidente da Associação Brasileira dos Sindicatos e Associações e Classes de Infraestrutura, né, Wagner? Brasinfra. Um órgão nacional, e sou também da diretoria da ANEOR, Associação Nacional de Obras Rodoviárias. Lembrando, pessoal, que hoje é o primeiro programa do Diário de Máquinas. Agradecer o Wagner, presidente da ACO, por nos receber aqui, e pode ter certeza que vai ter muita coisa interessante aí nesse nosso bate-papo. Eu que agradeço esse honroso convite, Jofre. A gente está aqui em Santa Catarina, na Santa e Bela Catarina, em Florianópolis, à disposição sua e do canal, e estamos aqui à disposição. Então, Wagner, fala um pouco para a gente aí sobre a ACOP. Então, a associação existe aí desde 1970, né? Ela tem, fazendo 53 anos agora. Ela começou praticamente com o início das rodovias em Santa Catarina, né? Que em 1970, quando ela começou, o plano de metas do governo, do governador Celso Ramos, o plano de metas que ele tinha, né, nós tínhamos em Santa Catarina a faixa, não tinha 290, 300 quilômetros de rodovia pavimentada. Hoje a gente está por volta de 4.500, chegando a 5.000 quilômetros de rodovia pavimentada, e isso é um trabalho das associadas, é um trabalho da associação que participou em todos os governos, prestando esse serviço para a sociedade. Eu estava vendo, inclusive, no informativo ali da associação, que hoje todos os municípios catarinenses têm acesso ao asfalto, né? Sim, isso é uma época que tinha meta de alguns governadores atingir todos os municípios de Santa Catarina com asfalto. E cada vez que se pavimentavam, tentando chegar neles, criavam-se novos municípios, né? Então acabou sempre uma corrida contra esse problema que tinha Santa Catarina. Hoje tem praticamente, acho que todos os municípios de Santa Catarina são alcançados pelo asfalto. Com acesso ao asfalto. Sim. Hoje já está se mexendo com alguma duplicação já. Wagner, qual o porte das empresas, dos associados hoje da ACOP? Hoje nós temos algumas, né? Poucas grandes empresas, não é o forte da nossa associação. A maioria das nossas empresas é de porte médio e pequenas empresas. Grande parte catarinense, mas também temos na associação as empresas brasileiras de outros estados que trabalham em Santa Catarina. A associação está aí exatamente atendendo todas essas empresas que trabalham no estado, tanto fazendo trabalho para as empresas como para o próprio governo. A gente vem acompanhando todos os governos na ajuda de soluções, de participação, fazendo essa interface entre os associados e o governo e a Secretaria de Infraestrutura. Então, empresas de outros estados que venham fazer algum tipo de obra em Santa Catarina, elas contam com o apoio da ACOP? Sim, algumas são associadas. Sim. E a gente estaria aberto a todas as empresas que trabalham em Santa Catarina para fazer essa interface realmente, né? É o que a gente brinca aí, que existe essa corrida de prefeitos para Brasília, atrás de dinheiro, né? Atrás de situações, para saber da situação brasileira. E a gente queria também facilitar que não precisa vir todas as empresas, de todos os rincões aí do estado, Santa Catarina, correr a Florianópolis para ficar tendo esse contato com o estado, para ver a parte de programação, de recursos, de problemas que ocorrem durante a obra. Então a gente tem sempre dado essa ajuda. O trabalho da associação realmente faz essa interface entre os associados, as empresas contratantes, e o Estado, né, tanto o governo como a Secretaria e o próprio órgão construtor. A gente sabe que a ACOP, ela consegue trabalhar também muito forte com o governo, nessa parceria, um exemplo de outros estados, muitas vezes tem problemas de meio ambiente. Hoje, o que a ACOP consegue repassar para o associado nessa área de troca de informações, de apoio com o governo estadual? Na verdade, a associação procura ajudar em tudo, né? Tem problemas ambientais, nós temos problemas, um grande problema que não só em Santa Catarina, no Brasil inteiro, ocorreu o problema do reequilíbrio econômico-financeiro, que houve essa loucura de pandemia, houve o problema da guerra, houve o problema
aumento, principalmente dos produtos asfálticos, foi um absurdo, quase contínuo esses aumentos, desequilíbrio. Porque desde o plano real, os reajustes são anuais. E os aumentos dos insumos não foram anuais, eram mensais. Teve a época que teve 2 aumentos no mesmo mês do combustível, do asfalto. Então é uma coisa que não tem. Essa procura do reequilíbrio é legal, está na lei, mas a forma de se fazer, houve muito problema, houve muita discussão. E a associação ajudou não só junto ao órgão, junto ao governo, junto ao órgão técnico, junto ao Tribunal de Contas, Procuradoria do Estado, onde foi preciso nós dar a nossa cota de participação de ajuda, a gente estava junto, participando junto com as empresas, trazendo os problemas, que foi um grande problema das empresas, né? Levou as empresas a algumas situações deploráveis, né? As empresas grandes, algumas chegaram a ficar médias, e médias ficaram pequenas, as pequenas quase se foram, né? O problema que causou. Ainda estamos vivendo isso. Até hoje ainda nós temos um problema a resolver, não só em Santa Catarina, no Brasil inteiro, a respeito dos reequilíbrios econômico-financeiros. Esse é um trabalho que a associação vem trabalhando muito junto, tentando de alguma forma ajudar a levar a solução para ambos os lados, que é o interesse do Estado também. Porque quando as obras param e diminui, a sociedade paga por isso. Não só a sociedade no uso das rodovias, mas os próprios os funcionários, as famílias dos funcionários. É uma catástrofe o que está acontecendo. E a gente procura trabalhar para tentar levar um pouco de soluções. É que o pessoal muitas vezes não vê a riqueza que gera, que está em volta de uma obra, né? Todo esse trabalho é para a sociedade. Né? Todo o trabalho é para a sociedade. Nós temos que fazer um tripartite aí, porque nós temos também algumas consultoras, projetistas, fiscalizadoras que trabalham junto com o governo, e hoje a gente tem que juntar os 3, nos dar a mãos e resolver juntos os problemas que tem. O problema não é de uma parte, o problema são das 3. Então a gente se junta muito para tentar resolver esses problemas. Tanto a nível de governo, que o governo também tem interesse de resolver esses problemas. O problema de não parar as obras é um problema para a sociedade em termos de transporte, custo. A gente faz uma parceria aqui com vários órgãos de engenharia catarinense, com o SENG, que é o Sindicato dos Engenheiros, com a ACE, Associação do Catarina de Engenheiro, com o CREA, Conselho Regional de Engenharia, e a própria Fiesc. A gente trabalha muito junto com a Fiesc, porque esse custo vai lá no custo dos produtos, custo do transporte, no custo da mercadoria, e pesa no bolso da sociedade. Então, a gente tem sempre trabalhado junto, tentando fazer um trabalho para a sociedade, para o povo, para o governo. Não é uma briga para resolver o problema de uma empresa. Não existe esse interesse da empresa resolver o seu problema. O interesse é global. A sociedade, muitas vezes, ela não... É por falta de informação, acho, né, Wagner? Ela não enxerga as dificuldades que existem, muitas vezes, para dar uma mobilidade maior. A população, muitas vezes, vê o transtorno na obra, mas não vê o benefício. Vai ver o benefício somente depois de pronta. E tudo, quer dizer, a pessoa sente no bolso o dia a dia dela, mas ela esquece que as empresas também estão sofrendo com isso. Renovação de frota, como tu falou, aumento dos insumos e assim por diante. Sofremos juntos, né? Sofremos juntos, a sociedade paga junto com a gente todo esse custo. Quando há esse problema de descontinuidade, sofre o povo, sofre o município, né? O morador, o usuário da rodovia. Todos sofrem junto. Não é a empresa que está sofrendo na execução da obra, e sim todos com a descontinuidade das obras. É um trabalho muito junto a gente procura fazer. Wagner, qual o faturamento anual hoje dos associados? Se pegar as empresas hoje associadas, uma ideia de faturamento assim? As empresas são, como eu disse, a maioria são empresas de porte médio, né? E tem algumas grandes, trabalham em Santa Catarina, que faz parte da sociedade, muitas pequenas. O capital dessas empresas dá mais ou menos R$1 bilhão. O capital social de todas essas empresas associadas nossas aí, o faturamento varia, mas é a faixa de 2,5 bilhões até 3 bilhões anual. Faturamento do conjunto das empresas. Do conjunto das empresas. E empregos? 7 mil, 6.500, 7 mil empregos diretos. Deve dar uns 10 mil empregos indiretos, né? Isso aí deve ter por aí umas 40 mil pessoas falando em família, né? 40 mil pessoas envolvidas, né? Nesse trabalho
Então, além de movimentar todo o município ou estado onde está se fazendo uma obra, quer dizer, é o combustível que a empresa está comprando, o asfalto, o cimento, a própria máquina, pagando os impostos, ainda gera esse número enorme aí de empregados, quer dizer, que contribui também para a arrecadação do Estado. A associação é catarinense, né? A gente diz que defende as empresas catarinenses, mas também aceitamos e participamos com empresas de fora. Eu vim oriundo da Sierra Almeida, uma empresa nacional. Quando eu vim trabalhar em Santa Catarina, há 46 anos atrás, eu era engenheiro de obras, sempre trabalhei em rodovia, né, no ramo rodoviário. Vim para Santa Catarina como diretor da Sierra Almeida, como supervisor de obras. Tinha muitas obras no estado, eu corria todas as obras. Então, essas empresas de fora também nos trazem esse benefício para a sociedade aqui. É claro que as empresas catarinenses acabam deixando um pouco mais do dinheiro no estado, em termos de empregos, mais de funcionários catarinenses e toda a sua estrutura, e a própria aplicação do seu recurso no estado e na região que ela está sediada. Então, é sim um benefício para a sociedade todas essas obras rodoviárias. São empresas que dão vida, movimentam a economia estadual. E empresas que estão nos assistindo, Wagner, caso queiram se associar, entrar em contato com... Portas abertas, ter obras em Santa Catarina, nos procurar. A gente está exatamente para fazer essa interface com o Estado, com o órgão, facilitador de negociações em termos de necessidades comuns. Normalmente, os problemas que a empresa de fora vai ter são os mesmos problemas que as empresas locais têm. O que a associação faz, então, é trazer todas as informações para os associados, evitando toda essa corrida de empresas do interior, ou de qualquer canto do estado, ou de outros estados, para Florianópolis, para os órgãos, para saber. A gente está sempre se atualizando, nós estamos aqui sempre nos atualizando com o programa de governo, com os recursos que o governo tem, com a situação de pagamento, para a empresa não aplicar mais que deve, de vez em quando tocar uma obra de forma desordenada, e mais na frente vai falar que não recebeu, ou que falta dinheiro para a obra. Não, vai ser sempre trabalhar de acordo com os recursos que tem, que a gente procura saber sempre com antecedência, trazer essas informações para as empresas terem um norte, né? Saber o que podem fazer, até onde pode se envolver, se empenhar na execução de obras, para não ficar pendurado aí, como dizem, muitas vezes em serviços executados com valores superiores ao que podem receber. Isso é ruim para todos, né? Então, o trabalho da associação é tentar fazer essas informações. Não só a parte do trabalho em si, o próprio órgão, antes de ser secretaria, que foi Departamento de Estrada de Rodagem, foi DEINFRA, tinha os seus programas. Tinha um projeto fantástico, chamava Projeto Pescar, foi criado inclusive no Rio Grande do Sul, na tua terra lá, foi criado o Projeto Pescar, que ensinava topógrafos, meninos topógrafos, pegava da carentes, crianças carentes, para fazer topografia, laboratório, esses cursos. A associação participou ativamente, não só com recursos, ajudando a fazer, formando essas, porque também está formando mão de obra para próprios associados. E a gente sempre está ajudando quem precisa, de alguma forma ou de outra, participando junto à sociedade. Eu acho que é a forma que a associação fica um pouco mais humana também. Lembrando então, pessoal, a Associação Catarinense de Empresários de Obras Públicas. Pessoal aí que tem interesse, que gostaria de conhecer um pouco mais, entre em contato aqui com a associação, está aparecendo aqui no link embaixo. E lembrando aí, pessoal, dá um like, se inscreve no canal. Mas agora vamos para a parte... E Wagner, não poderia deixar de falar da Serra do Rio do Rastro, né? É uma obra icônica, né? É uma obra icônica em Santa Catarina. E é minha grande paixão, né? Porque eu tive o prazer, né, o orgulho de participar da pavimentação da Serra do Rio do Rastro. Isso foi em 82, vai fazer quase 41 anos já. Mas foi feita uma pavimentação em concreto, uma obra fantástica, para mim uma das estradas mais bonitas do Brasil, né? E tem muita história lá, tem muita história. Tem alguma história que a gente contava, não sei se tem tempo suficiente, mas dentro desse programa, um exemplo que eu só fui descobrir quando estava trabalhando lá. Disse sobre a separação dos continentes, né? Alguém fala da separação dos continentes milhões de anos atrás, né?
Gozado que foi descoberto muitos anos atrás por um Wright. Então, ele criou a escala Wright. O que era a escala Wright? Que ele fez uma perfuração de uma escala na África das suas camadas. Todas as camadas, tinha umas 12 camadas diferentes o solo, com as mudanças de camadas. E foi encontrada feita a mesma coluna na Serra do Rio do Rastro, foi feita no Brasil, né? Onde as camadas são idênticas à da África, o que tenta comprovar nele a teoria da separação dos continentes. O interessante é que a Serra do Rio do Rastro é um lugar de visita obrigatório das escolas de geologia do Brasil, porque essa escala Wright, ela está aparente. Você vai subir na Serra do Rio do Rastro e você vai vendo na parede essa divisão. E tem as placas que foram colocadas, foi identificado, tem as placas lá. E na África ele teve que perfurar. Quando foi perfurado as duas e se provou que eram iguais, daí veio essa teoria da separação dos continentes, só se falam nisso. Na Serra do Rio do Rastro se mostra. Essa coluna que foi feita, ela está aí identificada, que as escolas de geologia do Brasil, muitos fazem visita na Serra do Rio do Rastro, porque essa camada é visível. É uma curiosidade que pouquíssima gente sabe. Pouquíssima gente sabe. Muito interessante. Então a gente vivendo a construção da obra, a gente viu mais a perto esses problemas. Ainda mais nós, né, que somos motociclistas, né? Nós, como fazemos parte do mesmo motoclube, né, Jofre? A gente tem uma paixão a mais, um plus, sobre a Serra do Rio do Rastro. Dizem que os motociclistas do Brasil têm que conhecer essa serra. E eu chamo, convoco todos a virem, né? Porque é um dos lugares, uma estrada mais bonita realmente do Brasil. Subir aquela serra de moto e descer é gratificante. Foi a primeira rodovia com pavimentação rígida em Santa Catarina, olha? Santa Catarina foi. A própria Serra-Meira estava fazendo lá a descida do Cubatão, da serra lá de Cubatão, em São Paulo, lá em Imigrantes. Ela tinha feito também uma pavimentação em Esteio, quando fez o trem Zurger, foi feita uma pavimentação parte de concreto, mas em Santa Catarina foi a primeira que foi pavimentada em concreto. Essa serra foi uma experiência fantástica. E teve uma curiosidade a mais. Para fazer a Serra do Rio do Rastro, alguém deu a ideia de se fazer com cimento pozzolâmico. O que é o cimento pozzolâmico? É feito de cinza. Eu não sei de onde saiu essa ideia na época. Eu lembro de um professor famoso. Hoje o filho dele continua com a fama dele. É um especialista em concreto no Brasil, que é o Bianco. O filho dele, o Bianco, parece que continua com a empresa dele. E o Bianco, uma vez eu tive o prazer de pegá-lo, ele assessorava a Serra do Rio do Rastro, eu peguei ele no aeroporto e levei até a Serra do Rio do Rastro, umas 2, 3 horas de viagem, e para mim foi marcante na minha vida profissional. Foi aulas e mais aulas daquele senhor. Quando ele me falou de usar cinza para fazer o cimento pozzolâmico para a Serra do Rio do Rastro, a qualidade ficaria mais que o concreto normal. Eu não sabia disso. Ele falou, por que o Coliseu está em pé? O Coliseu foi feito com cinza vulcânica. E não sei quem foi o louco que pensou nisso, porque a cinza de Santa Catarina é produzida ali na termoelétrica de Tubarão, Capivari ali. Sim. E a usina de concreto que a gente usava, a fábrica de cimento que a gente usava, era em Itajaí. Então a cinza saía de Tubarão, que é perto da Serra do Rio do Rastro, ia até Itajaí, transformava-se em cimento, voltava para a serra para se fazer. Mesmo assim ficou mais barato, porque em Capivari, essa cinza é poluição. Estava tendo um grande problema em Capivari com a extração do carvão, que tem até hoje, no rejeito de carvão, que era a cinza que tinha lá. Naquela época já estavam reciclando. Já estava tendo problema. E então a gente estava resolvendo um problema e resolvendo outro problema. 2 problemas com uma solução só. Foi levar a cinza dali para Itajaí, transformar em cimento pozzolâmico para fazer a Serra do Rio do Rastro. A Serra do Rio do Rastro é fantástica. Ela foi uma escola de engenharia para mim e para todos que participaram daquela obra lá, né? Dizem, Jofre, né, que no ramo rodoviário, quando você está fazendo uma estrada, você pode passar em qualquer lugar, né? Você pode já projetar, né? E quando tem um lugar que você é obrigado a passar, lá é obrigado a passar, chama ponto obrigatório de passagem. A Serra do Rio do Rastro, ela é inteirinha um ponto obrigatório de passagem, porque não tem outro lugar para passar ali. Um lado é 1.500 quilômetros
buraco. Outro lugar, 1.000 metros de altura, né? 1.467 metros, dado a ponto mais baixo até o ponto mais alto, serra, né? E num espaço mais ou menos de 200 metros. Então lá ela tem curvas que o caminhão faz a curva e vê a placa traseira, né? Como dizem brincando, porque é fantástica, claro. Em tudo. Por isso que eu sempre falo muito da Serra do Rio do Rastro, eu acho fantástica. E é uma riqueza para Santa Catarina ter aquela rodovia como mirante natural para visitas, né? Assim, além da tecnologia que foi usada para fazer a serra. Ela tinha 6 metros de largura, porque a Serra do Rio do Rastro foi criada lá atrás, quando começou o seu escambo, né, entre o litoral e o Planalto, né, que se fazia esse escambo, o material de cima levava para baixo, o pessoal de baixo levava para cima, descia-se com carne seca, carne salgada, mas o sal sumia-se com sal, porque o sal era aqui no mar. Era uma estrada de tropeiros, né? Era uma estrada de tropeiros, como a gente brinca muito, nós engenheiros brincamos muito, né? É que a estrada foi feita pelos burrinhos. Brinca-se conosco, engenheiros, né? Que quando o engenheiro que calcula, que faz o roteiro, que faz a estrada, diz que quando ele não consegue fazer, solta o burrinho. Aí o burrinho vai lá e faz. Exatamente. O burrinho consegue descobrir onde é o melhor caminho. E foi o que foi feito na Serra do Rio do Rastro. Tem um lugar lá que é o único lugar que se podia descer, onde está descendo, descia o burrinho, onde descia a rodovia, foi se alargando aos poucos, e tinha 6 metros. Tanto é que na execução da obra, a gente fez as plataformas de 6 metros, e os pouquíssimos lugares que tinham um pouco mais de 6 metros, nós pavimentávamos, fazia-se quase um refúgio, um alargamento que existe até hoje, são as alargamentos, as paradas, onde o pessoal para tirar fotos. Um visual maravilhoso da Serra do Rio do Rastro. Os mirantes, né? Os mirantes. Lá de cima da Serra do Rio do Rastro, você olha para a orla marítima, que está a quase 40 quilômetros. E aí, tem dia que o céu está bonito, que você vê a orla marítima, lá da Serra do Rio do Rastro, no mirante. Tão alta e tão bonita que é aquilo ali. Então, é fantástico. Eu sou um apaixonado pela Serra. Wagner, te agradecer. Eu tenho absoluta certeza que não poderia ter iniciado melhor o programa Diário de Máquinas. Pessoal, quem gostou, se inscreve no canal, toca o sininho aí e compartilha, pessoal, que com certeza isso aí vai ajudar bastante para que a gente tenha mais conteúdos como esse de hoje. Obrigado.